Vamos ler Daniel, nós vamos ler Daniel capítulo 1, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes teus servos durante 10 dias. Nos dê legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes teus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor. E eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Amém? Senhor, nós te pedimos graça. Pedimos ao Senhor que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Fale aos nossos corações. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para entender, compreender e colocar em prática a tua palavra, que é santa, que é pura. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O profeta Daniel é um dos profetas que traz para nós um esboço, profecias profundas a respeito do fim, a respeito de profecias escatológicas mesmo. Daniel, ele não estava sozinho na Babilônia. Segundo o livro do profeta Jeremias, a primeira leva de judeus, de hebreus para a Babilônia, levou cerca de 25 mil judeus. A Babilônia, que era um país que era a maior potência econômica e militar da época, tinha uma maneira de trabalhar diferente. Ela pegava os sábios dos povos que eram conquistados, aqueles jovens, os mais sábios, e retiravam deles e aproveitava deles a sua sabedoria e o seu conhecimento. Eles eram levados para servir diante do palácio, eles ficavam no palácio. Só que quando eles chegavam na Babilônia, quando eles eram deportados, eles eram exilados, a Babilônia invadia o país, como se ele estivesse invadindo o Brasil, e pegava essas pessoas e levava parte dessas pessoas. Eles matavam, geralmente os da terceira idade, matavam os velhos, matavam crianças e levavam aqueles que poderiam trabalhar. Eles costumavam também deixar alguns poucos tomando conta da terra, para que a terra não se tornasse improdutiva. Mas ela invadia e levava esses povos. Quando mais 3 jovens hebreus chegam na Babilônia, eles mudam de nome, eles recebem um novo nome. Quando você vai lá no pet shop, compra um gatinho, compra um periquito, compra um cachorro lá, qual é a primeira coisa que você faz? Você coloca um nome nele, você nomeia ele. Através dessa nomeação, você está demonstrando que agora ele é propriedade sua. Ele é seu. Você muda o nome dele. Talvez ele já até tinha um nome, mas você muda. Você coloca o nome que você melhor aprover. Daniel perde o seu nome e ele começa a ser chamado de Beltesazar. Ele perde a sua identidade. Eles começam a perder a língua. A língua hebraica começa a sofrer modificações nessa época. Ele é uma propriedade. É como se ele fosse uma propriedade do rei Nabucodonosor. Ele agora é uma propriedade do Estado. Ele é um escravo do Estado. Ele está servindo dentro do palácio, mas não se esqueça, ele é um servo. Ele é um escravo. E nós não sabemos o que aconteceu com os pais de Daniel.
Nós não sabemos se os pais de Daniel, eles foram separados de Daniel ou se eles foram mortos. A grande questão é que ele está ali agora no palácio como se ele fosse uma propriedade, ele perde o nome, ele começa a perder a história dele, e ele está servindo ao rei, ele vai servir ao reinado agora de Nabucodonosor, que era a maior potência. E a Babilônia é como se fosse Las Vegas. Ela fosse uma sede, a capital do pecado. Toda a pecaminosidade do mundo estava girando em torno da Babilônia agora. Não que os outros povos não pecassem, mas a sede da pecaminosidade estava ali. Tanto é que no livro de Apocalipse, quando Roma vai ser tratada, ela recebe esse título de Babilônia, devido à grande quantidade de pecados que haviam. Ali havia, pecados sexuais, idolatria, religiões ocultistas, toda sorte de pecado, domínio, avareza, tudo estava ali na Babilônia agora. Tudo estava ali. Ela é o centro do pecado no planeta no momento. Da cultura, da filosofia, das artes, tudo era dominado pela Babilônia nessa época. E nós temos 4 jovens hebreus ali agora. 4 jovens hebreus. No capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. Ele sonha com uma estátua a qual a cabeça é de ouro e as outras partes do corpo são de metais inferiores. E ele não sabe o que significa isso, e ele dá um decreto onde ele quer que os seus sábios, no qual estava ali Daniel, descobrissem qual era o sonho e a interpretação desse sonho. E nenhum deles, de primeiro momento, consegue. Então ele dá um decreto para matar todos. Vai matar todos. Todos os sábios. Então Daniel, ele clama ao Senhor. E o Senhor revela a Daniel qual era o sonho e o seu significado. E Daniel chega para o rei Nabucodonosor e diz: o sonho que o Senhor foi com uma grande estátua, a qual a cabeça era de ouro. E uma pedra que é cortada sem o auxílio de mãos humanas, é lançada sobre os seus pés e esmiuça essa estátua, e ela se torna como se fosse palha, e o vento espalha ela. Ela é destruída por essa pedra. E isso está falando sobre os reinos que virão sobre a terra, e sobre um reino que virá e será eterno. Deus revela para o próprio rei Nabucodonosor sobre os destinos dos reinos da terra e sobre o reino de Deus. E quando ele decifra esse sonho, ele recebe tanto o reconhecimento do rei Nabucodonosor, e o rei diz assim: certamente o seu Deus é o Deus de verdade, certamente o seu Deus é o grande Deus. Mas no capítulo 3, assim como o nosso coraçãozinho pende para o mal, assim como o nosso coraçãozinho não consegue se concentrar muitas vezes nas coisas boas, o rei Nabucodonosor, ele manda construir uma estátua. E diferente daquilo que ele sonhou, agora ele manda construir uma estátua toda de ouro, não só a cabeça, mas toda revestida de ouro. Ela tem 27 metros. Ele manda colocar ela na planície de Cusa, como se fosse um grande campo de futebol. E ele dá um edito, um decreto. Quando os instrumentos trocarem, quando a orquestra sinfônica da Babilônia tocar, todos, homens grandes e pequenos, todos aqueles que são dominados pela Babilônia, todos os reinos vão se dobrar. Todos os juízes vão se dobrar, os governadores, os delegados, os prefeitos das províncias, eles vão se prostrar diante da estátua de ouro e vão adorá-la. O rei Nabucodonosor, ele quer afrontar a Deus. Dentro do seu coração, uma sede de afrontar o Senhor. Ele constrói uma estátua para afrontar, para quebrar os mandamentos de Deus. Não farás ídolo para ti. Não se prostrarás diante de ídolos e não os adorarás. E ele constrói uma estátua de 27 metros. E edita que aquele que não se dobrar, que não dobrar os joelhos na hora que a orquestra tocar, vai ser lançado na fornalha.
e vai ser queimado. E essa fornalha será aquecida 7 vezes mais. 7 vezes mais. Nós sabemos, isso não é novidade. Se você está acostumado com os bancos da igreja, isso não é novidade para você. Nós estamos vivendo as últimas horas da igreja na face dessa terra. Estamos vivendo os últimos minutos da igreja aqui. Estamos vivendo os últimos minutos. Isso não é novidade para quem está acostumado com a igreja. Os eventos, tudo aponta para a volta de Cristo. Os homens, conforme o apóstolo Pedro, nos questionariam: mas vocês disseram que ele iria voltar, vocês disseram que ele iria voltar, e até hoje ele não voltou. Os homens zombam de Deus, eles zombam do Senhor Jesus, eles zombam. Mas Deus revela para o próprio Nabucodonosor que nos últimos dias, essa pedra, que é o fundamento da igreja, Jesus, o Filho de Deus, destruiria todos os reinos e criaria e traria um reino eterno e justo. A grande questão, a grande pergunta para hoje, para você que está aqui dentro, para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo é: quem serão aqueles que não vão se curvar diante da estátua de Nabucodonosor? Da estátua que a cultura está levantando, da estátua que eles estão criando diante de nós. As pessoas não louvam, as pessoas não adoram essa estátua, sabe? Os juízes, os governadores, os desembargadores, os procuradores de estado, eles não se dobram diante dessa estátua construída por Nabucodonosor por amor, eles se dobram por medo, porque eles têm medo da morte. E se eles não se dobrarem, eles serão cancelados. E eles serão queimados. Então eles se dobram. A pergunta que eu faço para você é: até quando nós vamos brincar de gospel? Até quando nós vamos brincar de crente? Até quando nós vamos brincar de igreja? Até quando essa estátua está sendo construída? Você que talvez tenha uma intimidade um pouco maior com a igreja, no papel, nunca se houve tanta liberdade religiosa como nesses dias, no papel. Mas quem tem intimidade com a igreja sente a pressão que o Estado já está causando. Já sente o peso do Estado sobre as igrejas. A Procuradoria Geral da União já tem projetos para cobrar impostos de igreja. Nós fomos isentos de impostos a vida inteira. Agora eles querem cobrar impostos das igrejas. Há projetos para cobrar impostos de igrejas. E nós somos imunes. A pressão, a cada dia que passa, ela vem mais, ela vem mais, ela vem mais. E por que as igrejas não pagam impostos? Por conta da função social. Quantas cestas básicas uma igreja distribui? Não conta, ninguém conta isso. Quantas pessoas uma igreja ajuda? Ninguém conta isso. Ninguém conta isso. Mas agora há um olhar diferente sobre a igreja. Há um olhar diferente, e não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Há um olhar diferente. Você sente a pressão sobre a igreja já. Essa estátua que está sendo levantada é para os homens se curvarem diante dela com medo, para que eles tenham medo dela. Não é por causa da sua beleza, não é por causa do ouro, não é por causa do brilho, é por causa do medo. Eles querem pôr medo, medo e medo. Mas quem são as pessoas que vão cair? Quem são as pessoas que vão se dobrar? Quem são os crentes que vão se dobrar diante dessa estátua? Nos últimos minutos, os crentes que vão se dobrar diante dessa estátua são aqueles que querem, agradar todo mundo. Eles querem agradar, eles gostam de agradar. Em todos os grupos, seja na família, seja no local de trabalho, seja na escola, ele não gosta de chatear ninguém. Ele é legal, ele é um crente legal. Ele é um crente legalzão. As pessoas estão ali profanando o nome de Jesus, as pessoas estão cometendo pecados, as pessoas estão cometendo promiscuidades, e ele fica caladinho. Caladinho. Ele não fala nada, ele é legalzão. Ele é legalzão com todo mundo. Ele não fala nada, ele concorda.
Ele concorda com as coisas. Esse crente que brinca de gospel, que brinca de igreja, sabe? Esse crente, na hora que a orquestra, na hora que a música sair tocar, ele vai dobrar os joelhos na hora. Ele dobra. Por quê? Porque ele não quer desagradar a ninguém. Ele quer ser bonzinho com todo mundo. Ele quer ser aceito em todos os grupos que ele participa. Ele participa do grupo lá do WhatsApp da empresa. Eles mandam pornografia lá, ele não fala nada. Ele não fala nada. Ah, mas eu tenho que falar? Tem, você tem que falar. Você tem que falar. Deus te deu boca, foi para você falar. Mas ele não fala, ele fica caladinho. Ele fica caladinho. Quem são os crentes que vão se curvar diante da estátua? Quem são? Aqueles que consideram as suas vidas preciosas demais. Sabe, a minha vida é preciosa demais. Eu ainda vou fazer muito por Jesus. Eu vou fazer muito pela igreja. Eu vou fazer muito pelo reino dos céus. Mas nessa hora agora eu não posso não. Nesse momento da minha vida eu não posso fazer. Mas eu vou fazer ainda. Eu vou fazer muita coisa. Eu ainda vou batizar. Um dia eu vou batizar. E eu vou ser o crente top das galáxias. Mas nessa fase, agora no momento eu não posso. Agora eu tenho que arrumar algumas coisinhas, tenho que fazer algumas coisas. Nessa fase da minha vida, eu não posso. Vou deixar para quando eu estiver mais velho. Vou deixar para quando daqui 5 anos, talvez. Até quando nós vamos brincar de igreja? Ele considera a sua vida preciosa demais. Sabe, a vida dele é preciosa demais. Ele vai só deixando para mais tarde. Não, eu vou colocar a minha casa em dia. Eu vou colocar meu casamento em dia. Daqui um tempo. Daqui um tempo. Agora não. Agora não. Sabe quem são aqueles que vão se curvar diante da estátua, diante da cultura, diante daquilo que está trazendo, que está tentando entrar pelas portas da frente da igreja? Aqueles pastores que veem a igreja como fonte de lucro. Aqueles pastores que usam o nome de pastores, aqueles que usam o nome de ministros para arrancar dinheiro do povo. Esses vão ser os primeiros a se curvar diante da cultura, a se curvar diante da estátua construída por Nabucodonosor. Eles vão ser os primeiros. Sabe por quê? Porque eles vendem a pele das ovelhas. Eles não querem saber, eles não estão preocupados com o rebanho, eles querem dinheiro. Esses serão os primeiros que vão se curvar, que vão adorar o Deus deste século. Eles vendem a igreja, e vendem literalmente. Eu conheci um pastor, um dito pastor, um homem que carrega o título de pastor, porque pastor é uma função, pastor é um dom que nasce no coração. Pastor é uma pessoa que o Espírito Santo separa e dá de presente para a igreja. Pega Efésios 4:11, é um presente para a igreja. Ele não é perfeito, ele carrega uma imperfeição, ele corre atrás da perfeição de Cristo, mas o Espírito Santo separa ele e dá ele de presente para a igreja. De presente, ele é um presente para a igreja. O verdadeiro pastor é um presente para a igreja. Mas os falsos pastores, os falsos mestres, eles usam da palavra de Deus e do nome de Deus para iludir pessoas, e para arrancar dinheiro delas, e para abusar de mulheres. O apóstolo Paulo falou que nos últimos dias seria exatamente dessa forma, e ele não errou em uma vírgula. Quem ficará de pé diante dessa estátua? Quem ficará de pé diante da estátua de Nabucodonosor? Homens que vão se curvar, homens que amam o dinheiro, que usam da igreja, homens presos em vícios e pecados secretos. Mulheres com vícios e pecados secretinhos. O seu marido não sabe disso, o seu papaizinho não sabe disso, a sua mãe, a sua esposa não sabe disso, mas você tem um pecado secreto. Ninguém sabe, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Hebreus 4:12 fala que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus, do qual nós vamos prestar conta.
E a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra a ponto de dividir a alma juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então você pode enganar muita gente. Você pode enganar um grupo pequeno de pessoas, um grupo grande de pessoas, mas você não engana Jesus. Jesus você não engana. Jesus você não engana. E sabe quem vai se curvar diante da estátua? Quem tem pecados secretos. Pecados secretos não confessados, não arrependidos, não consertados. Tá? Esses sim, eles vão se curvar diante da estátua. Eles vão se curvar. Jovens, homens, mulheres, covardes, você não tem coragem de falar de Jesus. Eu ouvi uma história real. Conheci uma história real de um jovem. Ele foi no supermercado, esses supermercados de rede, grandes supermercados, e quando ele foi pagar a compra, a balconista olhou para ele e disse assim, com os olhos cheios de lágrima, passando as compras, e ela disse para ele assim, jovem, senhor, eu vou tirar minha vida hoje. E na hora que ele olhou, ele levou um choque. Ele não esperava ela falar isso. Ele levou um choque e ele emudeceu, ele ficou mudo. E os olhos dela se encheram de lágrimas. E ela disse novamente, hoje eu vou tirar minha vida. E nessa hora, ele é um jovenzinho de igreja. Ele é um jovenzinho gospel que está na igreja. Mas não tem um compromisso com Jesus, não conhece Jesus. E na hora ele emudeceu. Ele sabia que ele tinha que falar de Jesus para ela naquela hora. Que naquela hora era o momento dele falar de Jesus para ela. Mas ele travou. Ele travou. E não deu conta. Não saiu nada. Não saiu nada. Ele ficou tão nervoso, que não saiu nada. E ela com os olhos cheios de lágrimas, e ele pegou as suas sacolas de compra e foi embora. E ele ficou desesperado quando ele chegou na casa dele. Eu tinha que ter falado de Jesus para ela. Eu precisava ter falado de Jesus para ela. No outro dia ele voltou no supermercado. Ela não estava lá. Ele voltou outro dia, ela não estava lá. Mas nunca ele viu ela. Ele não sabe o que aconteceu com ela. Ele não sabe se ela realmente tirou a própria vida. Ele não sabe o que aconteceu com ela. Os irmãos estão me entendendo? Irmãos, vamos jogar limpo. Nós vamos prestar conta de todas as almas que forem para o inferno nessa geração. Nas gerações passadas não, porque nós não estávamos lá, nós não podemos ser responsabilizados por isso. Mas aqui em Araújo, dentro dos nossos limites aqui, nós vamos prestar conta por aquelas almas que forem para o inferno e nós não falamos de Jesus para elas. Amém? Nós vamos prestar. É por isso que nós gravamos programas de rádio, é por isso que nós lançamos pregações no YouTube. Você está achando que é para aparecer? É porque nós queremos almas. Nós queremos almas para o reino. Nós queremos almas para Cristo. Nós queremos ganhar almas para o Senhor. Nós queremos ver jovens viciados em drogas serem libertos pelo nome de Jesus e correntes satânicas serem quebradas na vida deles. Nós queremos ver homens brutos, ignorantes, que batiam nas suas mulheres, sendo corrigidos, sendo consertados, sendo lavados pelo sangue de Jesus e saindo dali mais brancos do que a neve. Só o Evangelho pode fazer isso, mas ninguém pode. E se a igreja deixar de pregar o Evangelho, sabe? Não, nós vamos fazer só obra social agora, porque nós queremos ser a igreja legalzão da cidade. Nós queremos se dar bem com todos os grupos religiosos da cidade. Então nós vamos deixar de falar do Evangelho e vamos fazer só obra social. Nós vamos frustrar o ID do Senhor. Nós vamos contra o ID de Jesus. Por quê? Porque qualquer organização pode fazer obra social, mas pregar o Evangelho é somente a igreja. Ela faz obra social também. Ela faz. Isso faz parte do Evangelho. Mas se ela fizer só isso, ela se perdeu. Ela perdeu a essência. Ela perdeu no caminho. Ela se perdeu. E uma igreja dessa, uma igreja que só abraça obras sociais, ela vai se curvar diante da estátua. Ela vai se curvar diante da cultura. Sabe por quê? Porque ela quer agradar todo mundo. Ela quer ser a igreja legalzona da cidade.
quer agradar todo mundo, eu não posso desagradar, eu não posso falar do pecado. Eu estava falando com os jovens hoje de manhã eu estava falando com os jovens. Coloque a nossa radicalidade no nível certo. As pessoas dizem assim, vocês são contra o casamento homossexuais? Não, você não entendeu o cristianismo, não. Você não entendeu nada do cristianismo. Nós somos contra as relações sexuais antes do casamento. Você não entendeu o nível. O cristianismo é a religião mais séria do universo. Por quê? Porque aqui nós temos jovens que não, nós temos 3 jovens nessa história. Daniel, ele se abstém de se contaminar. E depois, quando essa estátua é construída, eles optam e eles olham para ela firmemente e eles estão de pé diante da estátua. Eles estão arriscando a própria vida. Eles sabem que o decreto é de jogar eles na fornalha. Mas eles não poupam a própria vida. Eles não poupam. As pessoas não entendem. Talvez você não entendeu o cristianismo ainda. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe, Jesus, ele está acima dos nossos filhos. Nós temos que amar Jesus mais do que os nossos filhos. Puxa, meu filho. Você não conhece. Se você não entendeu isso, você não entendeu o cristianismo. A esposa ama Jesus mais do que o marido. O marido ama Jesus mais do que a esposa. E é isso que faz o amor dele ser verdadeiro pela esposa. Se você não entender isso, você não entendeu o cristianismo. E quem não entender isso vai se curvar diante da cultura. Vai se curvar diante da estátua. Vai se curvar diante desse século. Vai começar a concordar com coisas que vão contra a palavra de Deus. Vão começar a abraçar e se alimentar alimentos, sabe, que são contaminados. O que a palavra de Deus diz? Olha só, lá no versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Não era só uma questão de regime. Não era uma questão só de, sabe, dos nutrientes ali. Era uma questão de contaminação. Daniel resolveu não comungar com a Babilônia, ceiar com a Babilônia. Ele resolveu, sabe, e eles não tinham templo. Daniel não tinha templo, o templo tinha sido destruído. Não há ali um profeta, não há ali um levita, não há ali um sacerdote para ficar assim. Daniel, não come não. Daniel, estou de olho em você. Daniel, eu estou de olho. Daniel, não come não. Daniel, não come não. Daniel, não coloca a mão nisso. Irmãos, o que o versículo diz? Daniel resolveu não se contaminar. Não tinha ninguém falando com Daniel assim, força Daniel, não se misture com a Babilônia. Estou contigo, vamos lá Daniel, eu vou orar junto com você, eu vou interceder. Não. Nós não sabemos onde estavam os pais, a família, não tinha profeta, não tinha sacerdote, não tinha templo, não tinha ninguém. Se você é crente, só porque o pastor está em cima de você, para você ser crente, você não tem nada de crente. Se você é crente, só porque o papaizinho e a mamãezinha fica de cima de você assim, não, seja crente, vai para a igreja, vamos para a igreja. Não, você não pode sair da igreja. Se você é crente só por causa disso, você não é crente não. Você não nasceu de novo não. Você nasceu não. Você não conhece Jesus não. Me desculpe, você não conhece. Se você é crente só porque tem que ficar uma pessoa 24 horas de cima de você, sabe? Não, fulano, não, vamos. Não, você não é crente. Você não conheceu Jesus ainda, me desculpe. Daniel, não tem ninguém. Ele está fora do país dele. Mas isso é uma injustiça. O mundo é injusto. As pessoas vão pisar em você de vez em quando, tá? Isso não é uma notícia boa, mas vão. Você vai entregar a sua vida para Jesus e de vez em quando você vai sofrer injustiças aqui nessa terra, mas nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o futuro, nem o porvir, nem os demônios. Nada nos separa do amor de Cristo. As crises, a doença, a pobreza, nada nos separa do amor de Cristo.
E sabe quem vai ficar de pé? Aqueles que voluntariamente falam assim, não, eu vou me santificar. Aqueles que ficam assim, irmão, vamos participar da vigília, vamos para a vigília. Não, vamos para o culto, irmão, vamos para o culto. Vamos lá, vamos para a vigília, e você está lá, e você está lá. Nós incentivamos, nós abraçamos uns aos outros, nós cuidamos uns dos outros. Mas Daniel não tinha ninguém para cuidar dele. E ele decidiu sozinho se santificar. Sozinho. Não precisou ninguém ficar colocando pilha nele. Ninguém. Ele não come, ele não se alimenta daquelas iguarias. Ele não se alimenta daquilo de uma maneira espontânea. Sabe quem são os crentes que vão se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor? Aqueles que temem e ofender o mundo, sabe? Ah, não posso falar isso aqui não, senão a pessoa vai ficar ofendida. Irmãos, nós não falamos contra pessoas, nós não temos nada contra pessoas, nós temos contra demônios. Demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, fala que por detrás de todo ídolo atua um demônio. Um demônio. Nós não temos nada contra as pessoas, nós temos contra os demônios. Jesus é o atormentador de demônios. Aonde Jesus passava, os demônios berravam, jogavam as pessoas no chão, mas eles eram expulsos. Nós não temos nada. Toda pessoa é a imagem e a semelhança de Deus. Mas contra os demônios nós temos. E não se engane, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra as pessoas, é contra os principados do mal. Mas todos os dias, Satanás e os demônios usam carne e sangue contra você. Usam pessoas contra você. São pessoas que te pisam, são pessoas que te humilham, são pessoas que fazem chacota de você. Eles fazem chacota da igreja. Todo pastor na boca de um homem mundano é ladrão. Todo pastor é ladrão. Na boca do mundo é ladrão. Só quer saber de pegar os dízimos e as ofertas. Ele é ladrão. Para o mundo, para a cultura, ele é ladrão. Ele é ladrão. Você acha que as pessoas já não me chamaram de ladrão, não? Já me chamaram de ladrão. Os irmãos entendem o nível da guerra que nós vivemos? Os irmãos estão entendendo? E muitos, uma leva de 25 mil pessoas. Quantos jovens ficaram de pé diante da estátua? 3 jovens, 3 meninos. 3 meninos. Nesse episódio, Daniel não participou. Depois nós vamos, em outra teleaula, falar sobre isso. Mas Daniel não estava lá. 3 jovens, Mesaque, Sadraque e Abednego, eles não se curvam diante da estátua. Está uma estátua de 27 metros de ouro em pé. Aí você ouve o som de juízes, governadores, promotores de justiça, grandes empresários, dobrando seus joelhos. Você ouve o som como se fosse uma onda de joelhos se dobrando. Você tem 3 meninos olhando direto para a estátua. Incrível. E sabe qual que é? E eles sabem que o decreto é que eles seriam jogados na fornalha. Eles sabem disso. Os irmãos estão me entendendo o nível da guerra? O nível da guerra espiritual? Isso é uma guerra espiritual. Isso é uma guerra. Quantos hebreus se curvaram diante daquela estátua? Isso é uma guerra espiritual. Isso é uma guerra espiritual. Amém? Isso é uma guerra. Vamos lá. Mas quem são aqueles que não vão se curvar? O primeiro deles nós já falamos, aquele que se santifica de forma voluntária. Ele sabe que ele precisa se santificar de forma voluntária. Você não precisa ficar ali colocando pilha, né, não. Ele sabe que esse mundo é uma Babilônia. Ele sabe que isso é uma guerra. Ele sabe que não pode adorar essa estátua. E ele se santifica de forma voluntária. Ele não quer comungar com este mundo. Ele não come das finas iguarias desse mundo. Por mais belas, por mais cheirosas que elas são, por mais que elas estejam ali à disponibilidade da mesa, ele não come. Ele não come. Ele não comunga das ideias, dos pensamentos desse mundo que são contra o Senhor, que são contra Deus. São contra Deus. Ele não come disso, ele não participa disso. Ele não participa disso. Amém? Quem não se dobra diante dessa estátua? Um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que anda na direção
contrária, ele está nadando contra a correnteza. Ele vai na direção contrária dessa cultura diabólica. Ele vai na direção contrária. Está todo mundo falando assim, não, eu vou estudar e depois eu vou casar. Aí, mas ele é jovem e ele quer se santificar. E ele sabe que a coisa está apertada e que a coisa não está dando certo. Não, eu vou me casar primeiro e eu estudo depois se der. Porque eu não quero entrar em pecado. É diferente. É diferente. É diferente. Esse trabalho aqui é um trabalho bom. É a primeira vez que eu vou ganhar 3 salários mínimos. Mas eu vou ter que mentir. Ixi, não vai dar certo não. Não vai dar certo não. Ele abre mão. Ele não consegue. Ele não dá conta. Sabe? Ele não dá conta. A sua consciência não deixa. O Espírito Santo incomoda ele. Ele não, esse negócio aqui não vai dar certo não. Ele está indo contra a correnteza. Ele está indo contra a correnteza. Ele nada contra a correnteza. Esses homens e mulheres, eles não vão se curvar. Eles abrem mão de sonhos, sabe? Eles abrem mão, às vezes, de planos em seus corações para fazer a vontade de Deus. Eles abrem mão, eles perdem, sabe? Para trazer glória e fama ao nome de Jesus. Porque eles não se curvam, eles não querem se curvar. Eles não querem se curvar, eles não se aceitam. Eles podem perder emprego, eles podem estar sob ameaça, eles podem ser cancelados, mas eles não curvam. Eles não curvam. Esses não vão se dobrar. Esses não vão se dobrar. Amém? Jovens que não se curvam diante da estátua da cultura. Sabe quem que é? Homens e mulheres de palavra. Homens e mulheres que amam a palavra de Deus. E aí, quando eu estou falando a palavra de Deus, eu estou falando sobre a Bíblia. Eu estou falando sobre amar a Bíblia, sobre amar a palavra de Deus, aquilo que ela traz, você pegar aquilo, colocando dentro do seu coração, para você não pecar contra o Senhor. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, que amam a palavra de Deus, que se debruçam, que se alimentam, sabe, não é o livro, a Bíblia, ela não é o livro de 5 minutos do seu dia, ela tem que ser o livro da sua vida. Tem que ser o livro da sua vida. Ela não pode ser o livro de 10 minutos. Ah não, é só 10 minutos aqui, pronto, acabou. Não, ela é o livro da sua vida. As suas escolhas, a sua história, os seus desejos, os seus sonhos, os seus planos, tem que ser pautado aqui dentro. Tem que encaixar aqui dentro. Se não encaixar aqui dentro, não dá. Não dá. Não dá. Se não trazer glória, se não trazer fama ao nome de Jesus, não dá. Não vai para frente. Ela não pode ser, não, vou tirar 5 minutos para me ler a Bíblia agora, sabe, foi lá, leu, descarregou, desconectou, foi embora e vive o dia como se nunca tivesse lido a Bíblia na sua vida. Não é isso não. Você não entendeu o valor da palavra de Deus. Você não entendeu. Ela não pode ser um livro de 5 minutos, ela tem que ser um livro da sua história, da sua vida, do seu coração, dos seus sonhos. Tem que estar aqui, firmado aqui, tem que estar tudo aqui. Tudo aqui. Todos nós sabemos o final dessa história. Como que essa história termina? Eles não se curvam. A orquestra toca, eles não se curvam. Eles são levados diante da fornalha, são jogados lá. Aparece um quarto homem, anda com eles. Ele sai dali, sem nem mesmo o cheiro da fumaça, sem chamuscar um dos cabelos. Eles andam pelo fogo com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está ali. Mas esse não é o final da história, não. Esse foi só um pedaço do final da história. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu vou contar o final da história. O final de toda a história. Na realidade, o final de toda a história, eu vou contar ele para você. Feche seus olhos. Imagine a pressão emocional daquela música ao sendo tocada.
o som de joelhos se dobrando diante da estátua. Você ouve como se fosse uma onda. Ali tem homens poderosos, tem homens ricos, tem homens pobres, tem pequenos, tem grandes, e eles estão se dobrando, eles estão se curvando diante da estátua. Imagine a pressão emocional se você estivesse lá. Porque você sabe que o decreto do rei não pode voltar atrás. E que se você não se curvar, você vai ser jogado na fornalha. Você vai ser jogado na fornalha. Mas esses 3 jovens, eles não poupam a sua vida. Eles não poupam a sua vida diante dessa ameaça. E a palavra do Senhor diz assim, lá em Apocalipse capítulo 20, no versículo 11. Esse é o final da história. Vi um grande trono branco. E aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. A história não termina dentro de uma fornalha. A história termina diante de um trono, um grande trono branco, aonde homens de toda a terra, de todas as tribos, grandes e pequenos, ricos e pobres, aqueles que tinham autoridade, aqueles que eram escravos, serão julgados diante de Jesus. O que adianta nós nos curvarmos diante da cultura, diante da estátua de Nabucodonosor, se um dia estaremos diante do trono de Jesus?